Oi, eu sou o Cowboy Toy Bunny. Um cowboy digital. E a sua criatura ameaçadora favorita que tá presa num poço. E hoje nós vamos falar sobre uma história que eu encontrei sozinho no fanfiction e achei muito promissora só pelo seu título intrigante. Se chama O Poço. Esse canal não é para crianças. Atenção para os avisos de gatilho na tela, atenção, olha aí, atenção, atenção. Essa história foi escrita por Blue Colton e tá disponível no fanfiction. E é de 2016. A espera. O poço. Trovões rugiram como serpentes invisíveis. O vento sibilava entre as árvores, arrastando violentamente as folhas. Todos sabiam que a tempestade seria impiedosa. Cascos desesperados corriam pelo solo cru, saltavam por troncos caídos. Sua crina dourada tremulava atrás dela como a chama de uma vela, e sua respiração era grosseira, mas ela não parava. Não conseguia parar de se mover. Seu coração estava acelerado no peito como se corresse nos próprios cascos. Cansada e aterrorizada, Applejack continuava. Outro trovão eclodiu à distância. Era como um aviso. Normalmente, a égua pragmática não seria tão boba de ficar do lado de fora durante uma tempestade. Mas agora tudo que importava era encontrar sua irmãzinha, Apple Bloom. Depois da última reunião das Crusades, ela tinha que ter voltado direto para casa. Mas quando isso não aconteceu, Applejack foi atrás dela na sede do clubinho e não encontrou ninguém. Foi então que ela correu para encarar a tempestade. Não seria a primeira vez que Apple Bloom ia para casa tarde, e a AJ já tinha dado várias broncas na irmãzinha. Ela não conseguia pensar no que possivelmente Apple Bloom estaria fazendo ali fora, com uma tempestade pairando sobre o rancho da maçã doce. Teria acontecido alguma coisa com ela? Talvez ela tivesse se ferido. Essas terríveis ideias começaram a coçar na cabeça de AJ. Ela tinha que achar sua irmã, para ter certeza de que estava tudo bem. Ela chamou por Apple Bloom e parou para escutar. Sua respiração estava tão alta quanto a tempestade. Nada. Então AJ voltou a correr. Ela não sabia quanto tempo estava correndo, mas parecia uma eternidade. AJ tinha crescido naquela floresta e conhecia cada centímetro do rancho da maçã doce. Mesmo assim, ela nunca tinha se sentido tão alienígena na sua própria casa. Até o ar parecia diferente. Apple Bloom! Parecia que um gigante tinha pisado nas árvores. Uma das grandes caiu em seu caminho, deixando um toco afiado como um osso quebrado. Applejack gritou de novo, porque quase foi amassada. Tudo naquele lugar parecia estar berrando na cara dela para que fosse embora. O elemento da honestidade tinha caído de costas. Tinha sido uma experiência de quase morte e ela se sentia fria. Sua respiração formava fumacinhas ao seu redor no espesso nevoeiro. Levou alguns segundos para AJ notar que tinha perdido o chapéu, mas ela o encontra novamente com facilidade ali caído. Era como perder parte do corpo para ela. Mas agora que estava completa de novo, ela saltou sobre a árvore caída. Não deixaria ninguém se meter no seu caminho até encontrar sua irmãzinha. E do nada, um grito de socorro. Ela conhecia aquela voz. Uma vozinha respondeu chamando o nome da irmã. Parecia perto, mas nem tanto. Aguenta aí, mana. Applejack disparou em galope, perseguindo a voz, que acabou a levando para um lugar nada familiar. Havia um poço. Antigo, parecia muito antigo na verdade, com vinhas se arrastando nas laterais e musgo entre as pedras. Estava parcialmente tampado por tábuas de madeira apodrecida e descascando. Havia uma corda pendurada na beirada, como uma cobra sem vida. E tinha até uma cestinha ali do lado. O poço estava ao lado do que parecia uma parede de pedra se apontando para cima, ambos cercados por um anel de árvores, com o céu aberto no meio, para testemunhar a fúria da natureza que estava por vir. Applejack não conhecia aquele poço, mas ela sentia um cheiro pútrido na água. Alguma coisa lá dentro tinha apodrecido há muito tempo. E também tinha um cheiro remanescente de algo ruim. Seu focinho ficou todo enrugado.
O que em nome de Celeste a Apple Bloom estava fazendo ali embaixo? Olhando pela beirada, Applejack só viu escuridão. Um vazio que a lembrava de um órgão oco. Apple Bloom! O órgão faminto engoliu seu chamado. Mana, é você? Applejack! O que aconteceu? Apple Bloom, você caiu aí dentro? A potrinha explica que se perdeu e começa a chorar pedindo ajuda. Ela achava que tinha quebrado a perna. Aguenta aí que eu vou catar você. Do jeito que o vento tava, Applejack sabia que faltava muito pouco para a tempestade começar. E estando tão perto da floresta de Everfree, seria com certeza brutal. Até os pôneis terrestres mais durões não se metiam à besta com uma tempestade dessas. Elas tinham que ir para casa antes que fosse tarde demais. Naturalmente, Applejack se focou na corda. Fazendo um teste rápido, ela descobriu que ainda era bastante resistente, mas um pouco fedida. Apple Bloom, eu vou jogar uma corda aí pra você e quando cair, eu quero que você prenda ela no C, tá bom? Pode fazer isso? Ai, eu acho que sim. Mas vai rápido. Minha perna dói demais. E ela não perdeu tempo. Podia sentir a tempestade em seu encalço. E depois de checar a corda mais uma vez, Applejack ficou firme em suas patas traseiras e começou a gradualmente alimentar o poço com a corda. Mesmo com a urgência da situação, AJ manteve o ritmo estável. Tá vendo a corda? Perguntou ela depois de um tempo. Não tinha ideia da fundura do poço, mas sabia que estava ficando sem corda ali em cima. Apple Bloom responde que sim, com esperança em sua voz. E não demorou muito para AJ sentir algo puxando lá embaixo. E como instruído, a pequena amarrou a corda em si mesma e avisou Applejack que estava pronta. AJ usa suas pernas para alavancar e começa a puxar. E eventualmente, a exaustão daquele galope todo começou a alcançar AJ, que começa a suar. Altamente improvável, já que ela estava correndo há um bom tempo e cavalos suam muito. Seus músculos protestavam e suas juntas gemiam. Ela ainda podia sentir a suave sensação de queimação de quando aquela árvore quase a empalou. Atrás dela, o vento urgia, como se quisesse jogá-la para dentro do poço. AJ pergunta como a sua irmã tá indo, e Apple Bloom diz que já consegue ver a luz. Ela já tinha puxado o mesmo tanto de corda que jogou. Já estava conseguindo vê-la se enrolando em seus pés. Eu tô vendo a beirada. Foi então que Applejack ouviu algo, o mais aterrorizante som da tempestade. O som de algo se rasgando. E no último segundo, Applejack notou que a corda começou a ceder, bem no ponto de contato entre ela e o poço. Applejack gritou, a corda se rompeu, e Apple Bloom gritou. Sem pensar, AJ soltou a corda e se lançou para dentro do poço. Mas como a parte aberta era apenas uma fresta, ela só consegue deslizar o braço e um pouco do ombro para dentro. Ela fervorosamente começa a se enfiar para dentro, mesmo sabendo que a sua irmã já estava fora do alcance. Lágrimas quentes queimavam o seu rosto. E ela o bateu contra as tábuas quando saltou, causando um avermelhamento no seu focinho. Mas não importava. A única coisa que importava agora era que ela tinha falhado com sua irmãzinha. Novamente, a potrinha chamou por socorro. A voz de Apple Bloom estava perto, muito perto. Ela podia ter se agarrado em algo, um tijolo saliente ou vinhas. Ela não tinha caído para o seu fim ainda, como Applejack suspeitava. Alcance meu casco! A tempestade estava em cima delas. AJ teve que gritar para ser ouvida. Ela então sentiu algo contra sua pata. Era molhado e grudento, o cheiro podre e úmido. Isso foi um pouco demais sensorialmente, mas ela teve que segurar seu instinto de vomitar. Foi quase escorregadio demais, mas eventualmente ela conseguiu pegar. O casco estava molhado, indicando que talvez ainda tivesse alguma água no fundo do poço. Pode ser que foi isso que amorteceu a queda de Apple Bloom. Te peguei. Não se preocupa. Eu vou... Applejack. Como se a chuva tivesse parado, um grande silêncio pairou na clareira. Uma quietude ensurdecedora. E mais perturbador, o som tinha vindo de trás de Applejack. Lentamente ela virou a cabeça e viu Apple Bloom ali parada, encharcada e coberta de lama, com a crina desgrenhada e a expressão exausta.
grandes olhos confusos. Applejack ficou boquiaberta e sem palavras. Apple Bloom pergunta o que ela tá fazendo ali e AJ explica que achou que ela estava lá dentro. Um arrepio percorre todo o seu corpo. Ela se virou de novo pro poço, onde metade do seu braço ainda estava, com algo agarrado nela. Algo molhado, algo profundamente errado. De repente, ela foi puxada com uma aterrorizante força para dentro do buraco, e suas pernas traseiras voaram pro ar. Apple Bloom gritou e agarrou a irmã pela cauda. Ela fez toda a força que pôde para puxar, ajudando o AJ a pelo menos poder colocar as patas traseiras no chão de novo. Uma dor insuportável surgiu em seu braço. O que quer que a pegou começou a lentamente, porém de forma muito voraz, a puxá-la para baixo. AJ gritou pedindo socorro para ser solta e rosnando como um animal selvagem, puxando com toda a força. Ela sentiu os tendões do seu braço sendo esticados ao máximo, além do limite do natural. Parecia que o que quer que tinha pegado estava tentando arrancar seu braço da articulação. Ela não queria que isso acontecesse, mas se esse fosse o único jeito de encontrar a liberdade, ela aceitaria de bom grado. Entre dentes, Apple Bloom perguntou o que era aquilo, mas AJ não sabia e só responde para ela simplesmente continuar puxando. Combinando a força das duas, as pôneis terrestres lutaram contra a coisa lá dentro. Applejack se sentia estranha. Ela não sabia dizer o que a tinha pego, se era um casco, uma garra ou um tentáculo. Só sabia que era molhado, grudento e não queria soltá-la. Aquilo a queria dentro do poço, em seu domínio, aonde nunca mais sairia. Essa batalha durou alguns agonizantes segundos. A dor era insuportável e as duas estavam fazendo o melhor que podiam. Mas por mais que tentassem, não conseguiam soltar o braço de AJ. Estavam num impasse. Mas as pôneis terrestres logo se cansariam. E aquela coisa lá embaixo não parecia mostrar nenhum sinal de que ia ceder. E quando tudo pareceu perdido e o braço de Applejack estava prestes a ser rasgado, ela é solta. Ela se tremeu toda, caindo para trás sobre a irmã, e Apple Bloom gritou, com os olhos ainda arregalados. Applejack se afastou o máximo que pôde do poço, se arrastando para trás. Sai de perto disso, Apple Bloom. As irmãs Apple se afastaram até terem certeza de que nada poderia saltar de lá de dentro. E boquiaberta, Applejack observou seu braço. Ainda estava coberto por alguma meleca escura que cheirava muito mal. E havia também pequenos cortes aqui e ali, fazendo o vermelho pingar no chão. Um pouco de musgo também. Seu braço tremia de dor. E Applejack só queria sentar no chão e chorar naquele momento. Mas a sua irmã fez questão de dizer que ela tinha que voltar para casa e mostrar aquele braço para vovó Smith. Applejack não ouviu. Ela não conseguia tirar os seus olhos daquela pequena construção. O que era aquilo? Como podia imitar a voz de Apple Bloom tão bem? Então outra questão surgiu. Há quanto tempo aquele poço estava lá? Vamos embora, disse Apple Bloom, tentando fazer sua irmã se levantar, empurrando-a com a cabeça. Mas tem que ir agora. E como se possuída por um espírito intuitivo para o qual cedeu, Applejack se levantou. A sua irmã ficou por perto, segurando-a firme, e levando a irmã mais velha para a direção que ela esperava ser o rancho da maçã doce. Atrás delas, o poço permaneceu, sozinho, por anos. Sozinho, mas longe de estar inabitado. Outras almas perdidas eventualmente apareceriam. Elas sempre apareciam. Aquilo só precisava ser paciente. Sempre foi paciente. Essa foi a história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei que ela tem muito potencial e eu queria muito saber o parecer da vovó Smith sobre o braço da AJ. Eu já estava até visualizando o final da história na minha cabeça, com as duas sentadas perto da vovó Smith e ela contando a história como se fosse uma véia contando o caos do interior, sabe? Mas não aconteceu. O que a gente tem é uma nota do autor dizendo que isso foi tudo baseado em um sonho, aonde esse autor desempenhou o papel da Applejack. E tudo isso depois de ler muitas histórias de My Little Pony. Então, já tá sabendo, né? Se quiser inspiração para escrever, é só maratonar os vídeos da playlist de My Little Pony.
Bom, eu queria falar um pouco sobre as referências dessa história, já que eu não tenho muito a adicionar sobre ela, além desse final que eu faria. Eu vejo muitas inspirações aqui, me lembrou de muitas coisas também. Primeiramente, Samara, lógico, que é o espírito do poço mais conhecido da cultura pop, do filme O Chamado. Esse filme hoje em dia eu acho que já é considerado velho, né? Mas é um filme muito bom, principalmente o original japonês. O remake americano dá pro gasto. Outra coisa que me lembrou foi aquelas histórias da Lassie, sabe? Na minha época, a Lassie não era tão popular aqui no Brasil, então eu só ouvia algumas coisas que tinham nos seus filmes, que era tipo, e o menino não sei quem ficou preso no poço. Acho que também tem uma cena disso em Tieta, onde o filho da Carol, Teuda e Manteuda, fica preso dentro do poço também, e é resgatado pelo Modesto Pires. Um herói bastante improvável no contexto da novela. Outra coisa que me lembrou e fica também a indicação é do filme Do Not Be Afraid by the Dark, feito por Guillermo del Toro há alguns anos atrás já. Esse filme é muito bom, eu não entendo porque ele não tem o reconhecimento que merece. Ele é tão bom quanto O Labirinto do Fauno. Só que é uma história um pouquinho mais infantil, devido ao seu tom um pouco menos obscuro que O Labirinto do Fauno. Mas ainda assim é um filme de terror bem escabroso, com personagens muito bem conceituados e uma mitologia própria bastante interessante. Fica aí a dica. A última coisa que não saía da minha cabeça enquanto eu tava lendo é uma lenda antiga acerca de uma criatura da mitologia chamada Kelpie, ou Kilpie. Eu gosto muito dessa lenda, tanto que eu transformei ela em uma raça do meu sistema de RPG. Os Kilpies são criaturas de uma natureza enganadora, e muitas vezes eles tomam a forma de um cavalo preso na água pedindo por ajuda. Tipo assim, num ambiente mais lamacento, mais pantanoso. Se eu me lembro bem, eles conseguem imitar vozes de crianças para parecerem crianças perdidas também. E podem tomar até forma de humano. Se eu me lembro, tem uma coisa dessa textura de molhado e gosmento. E é muito semelhante à lenda das Nixies, shapeshifters que têm intenções maldosas. Eu falei tudo isso de cabeça, mas agora eu vou ler um resuminho aqui da Wikipédia dos Kilpies, que é uma página bem miada, não tem quase nada de informação, mas fica aí essa hora da história extra. Kilpie, ou Kilpie aquático, é um espírito que muda de forma e habita os lagos do folclore irlandês e escocês. Geralmente é descrito como uma criatura semelhante a um cavalo cinza ou branco, capaz de adotar forma humana. Alguns relatos afirmam que o Kilpie mantém seus cascos quando aparece como humano, levando a sua associação à ideia cristã de Satanás. Quase todas as massas de água de tamanho considerável na Escócia têm uma história de Kilpie associada, com a mais amplamente relatada sendo o monstro do Lago Ness. As origens da narrativa sobre a criatura não são claras, mas os propósitos práticos de manter crianças afastadas de extensões de água perigosa e alertar jovens para terem cuidado com estranhos bonitos foram observados na literatura secundária. Eu lembro que também tem uma lenda de uma pessoa que toca violino perto de corpos d'água, que é bem parecido também. Só que essa é estranhamente específica. Enfim, eu gosto muito de histórias sobre shapeshifters. Eu lembro que teve uma época que eu fiquei obcecado com doppelgangers, que são virtualmente a mesma coisa. Enfim, essa foi a história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu com certeza achei ela muito bem escrita. A escrita é pontualmente boa, com várias metáforas interessantes e nos mantém alertas sobre os pensamentos da AJ e da Apple Bloom. O twist, assim, o plot twist, ele já era meio que esperado, né? Mas eu achava que ela ia pra um caminho totalmente diferente. Eu achava que ela ia resgatar a Apple Bloom e daí ia ver ela, assim, toda cadavérica, molhada, nojenta, com a cara afundada, assim, meio saponificada. Enfim, história pica, hein? E a gente se vê na quarta-feira de novo. Considerem se tornar membro para ter acesso às lives e outros conteúdos extra. Alguém deu uma ideia de que talvez eu pudesse contar a saga Muffins, que é meio problemática, num vídeo só para membros, e eu acho que é isso que eu vou fazer, hein? Só que vai demorar um pouco para eu conseguir terminar a história. Enfim, é isso. Muito obrigado por assistirem até aqui e tchau! Daqui a uns 80 anos a gente chega em casa.